Oi, oi, aluno da segunda série, com você, professora Edna de LPL. Eu vou falar sobre textos, gêneros jornalísticos e gêneros literários. Começando então pelos jornalísticos, vou falar da notícia. A notícia é uma narrativa da vida real, ela tem compromisso com a realidade, o jornalista não pode mentir e ela é estruturada em 3 partes: título, subtítulo e corpo do texto. Algumas vezes esse título é uma manchete, é muito chamativo, apelativo, e isso não é de bom tom. Geralmente o título ele dá uma leve ideia do que vai ser tratado, o subtítulo aprofunda um pouquinho mais, e aí depois vem o corpo do texto, que é dividido nos parágrafos, né, na notícia propriamente dita. E o primeiro parágrafo é chamado de lead. Ele é o principal parágrafo da notícia. Por quê? Porque já nesse primeiro parágrafo chamado de lead, há resposta às questões principais que norteiam uma notícia, que são o que, quem, como, onde, quando e porquê. Às vezes o porquê não é respondido. E aí é que entra o segundo gênero jornalístico que eu vou tratar. Às vezes o porquê tem que dar muito detalhe do ocorrido, e aí eles têm que entrevistar pessoas, correr mais atrás, demora mais dias, né? Perde um pouco aquele caráter atual, porque a notícia ele é bem atual, no momento que ocorre já fazem a notícia. E aí eles buscam mais informações, entrevistam pessoas, constroem outros textos jornalísticos e montam tudo num grande texto que é a reportagem. A reportagem é uma notícia ampliada, que pode ter gráficos, infográficos, entrevistas, mais detalhes para saber. Então, a reportagem também é uma narrativa da vida real, também tem compromisso com a realidade, mas é mais aprofundada, tem mais textos dentro dela, então ela é mais longa, pode ter muitas páginas. Numa revista, por exemplo, pode ter uma reportagem de 40 páginas. E depois tem o artigo de opinião, que também é um gênero jornalístico, mas agora está dentro das escolas, sendo ensinado para os alunos. Os alunos estão sempre fazendo, porque ele tem um caráter argumentativo, né? Ele tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, ele tem uma estrutura parecida com o texto dissertativo, é onde há um tema, muitas vezes polêmico, e aí a pessoa vai opinar. Então, ela vai assinar no jornal esse texto, porque é a opinião pessoal dela sobre um determinado tema. Nos jornais, eles convidam pessoas especialistas nesse assunto para trazer o artigo de opinião. Na escola, o aluno faz o artigo de opinião, o professor dá o tema, o assunto, né? Ele cria um título e constrói o seu artigo de opinião, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando eu for dar detalhadamente dissertação, eu vou falar mais sobre o artigo de opinião. E aí nós temos também outros textos jornalísticos, editorial, resenha, anúncio publicitário, mas no outro momento eu tratarei melhor com você. E agora, falando em gênero literário, eu falei na aula anterior sobre conto, novela e romance. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o romance, que o romance é um gênero, é um tipo de livro que tem muitas páginas, às vezes até não tem tantas, mas ele costuma ser um texto longo, é uma narrativa que tem começo, meio e fim, e é longa. E quando eu falo romance, eu não quero dizer historinha de amor. O romance pode ser romântico, mas o romance também pode ter outro assunto, né? Por exemplo, aventura, tem um romance de aventura, romance de ficção científica, romance de suspense, de terror. Então, tem muitos livros que não são necessariamente românticos. Romance quer dizer um livro que tem mais ações, mais personagens, mais conflito, mais complexidade na narrativa, mas nem sempre vai ser uma história de amor, pode ser um conto de suspense, uma história de terror, etc., certo? Um livro que introduziu o romance romântico no Brasil é A Moreninha. O romance, por ser um gênero literário, ele não tem compromisso com a realidade.
pode recriar a realidade, mas não tem compromisso, né? Pode ter bastante ficção. E a Moreninha introduziu, como já foi dito, o romance romântico no Brasil, e o romance realista no Brasil foi introduzido pelo livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E o Machado de Assis teve também uma fase romântica, que ele teve alguns livros na fase romântica, mas ele se destacou mesmo no realismo, por isso que esse livro dele introduz o realismo no Brasil. Por hoje é só. Em outras aulas eu falarei mais sobre livros, sobre literatura romântica e realista. Até mais.